Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. A hora que você for ver esse vídeo, eu quero estar abraçando você, quero estar dizendo que você é muito importante, você que vai assistir esse áudio, esse vídeo. Eu quero dizer para você que eu não sou pastora, não sou missionária, não sou teóloga, eu sou a Toninha e sou capelã. E ao longo da minha vida pude ter o privilégio de abençoar muitas vidas, e hoje o que eu faço é isso, é abençoar e socorrer aqueles que precisam, os necessitados de problemas da alma, do espírito, aonde Deus mandar, né, como Deus quiser que eu faça, eu farei, e eu estou à disposição dele. E hoje eu quero falar uma coisa importante para você, um texto sobre os discípulos no caminho de Emaús. Esse texto ele está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. E os discípulos, esses eram dois discípulos, né? Eles deixaram Jerusalém para trás, né? Aonde era o terceiro dia que Jesus tinha já ressuscitado, mas eles seguiram por essa estrada. Não ouviram as mulheres que chegaram e disseram para eles que elas tinham já de manhãzinha ido ao sepulcro e Jesus não estava, o corpo de Jesus não estava, mas os anjos estavam lá e eles disseram: ele vive. E eles constataram mesmo com as mulheres e todos disseram: não, nós não vimos ele, nós não vimos Jesus. E naquele mesmo dia, dois dos discípulos estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, e distante de Jerusalém 70 estados. Eles iam conversando a respeito de todas as coisas que tinham acontecido. E aconteceu que enquanto eles conversaram, Jesus se aproximou deles. E Jesus perguntou: o que vocês estão conversando? A respeito do que vocês estão falando? E aconteceu que enquanto eles conversavam, né, aconteceu isso, Jesus se aproximou, mas os olhos dos discípulos estavam como que vendados, eles não enxergavam nada. Eles não viam que era Jesus que estava ali. E então Jesus perguntou: por que vocês estão preocupados? E um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias. E lhes perguntou quais. E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Mas, como hoje é o terceiro dia que todas essas coisas aconteceram, nós estamos sem esperança, perdemos a esperança. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram. E de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, ele foi falando sobre o que os profetas disseram a respeito dele. Mas mesmo com toda a explicação de Jesus, os discípulos não conseguiam ver. Então aqui eu gostaria de dizer o seguinte: muitos de nós deixamos Jerusalém, um lugar de segurança, onde os acontecimentos
são verídicos, verdadeiros, e nós seguimos por esse caminho, pela estrada de Emaús. Seguimos sofrendo, seguimos reclamando, seguimos entristecidos, como que velando pessoas que já morreram, e nós esquecemos que Jesus, de acreditar e de lembrar nas coisas que Jesus fala, nas profecias, que a palavra de Deus nos assegura, porque quando a palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz que Deus, ele zela pela palavra dele para cumprir. Então tinha que ter acontecido isso, e cumpriu. Mas os discípulos, quando Jesus fala, ó nécios, significa que ele falou, olha como vocês estão desinformados, como vocês não têm conhecimento, vocês estão desinformados, né? Então, só que mais para frente você vai ver no texto que quando eles ouviam Jesus a falar essas coisas, o coração deles ardia. E por quê? Porque eles tinham acompanhado o que Jesus tinha feito lá em Jerusalém. Em todos os lugares por onde ele andou, os discípulos andavam com ele. E eles puderam ver a maravilha, a bênção, como que era gostoso estar com Jesus. Era essa a tristeza que eles sentiam. Eles tinham razão. Nós não vamos culpar eles, porque quantas vezes nós, né, também seguimos por esse caminho de Emaús e, sem querer, esquecemos o que Jesus é capaz de fazer por nós, Jesus o ressuscitado. Esquecemos que ele morreu, mas ele ressuscitou. Então passa desapercebido e nós começamos a andar por esse caminho de Emaús e começamos a sentir tristeza, começamos a esquecer das verdades da palavra de Deus. E nós também fazemos isso. Mas quando chegaram em Emaús, Jesus fez que ia embora. Mas os discípulos disseram, e aconteceu, e os discípulos disseram, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. Tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos. E quando ele deu esse pão aos discípulos, abriram-se os olhos deles e viram que era Jesus. Aí comeram e apressadamente voltaram para Jerusalém para festejar, sabendo, com outros discípulos, sabendo que Jesus tinha ressuscitado. Eu quero dizer para você, não entristeça. Tira a dor e a tristeza do seu coração. Não deixe a amargura, a tristeza tirar a sua alegria. A alegria de saber que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e Ele está com você, Ele está comigo. Ele está com todos aqueles que abrem o coração para Ele. Abra o seu coração e receba Jesus. Deixa Ele dar alegria para você. Deixa Ele tocar o seu coração. Deixa Ele te abençoar. Não fique na estrada de Emaús, volta para Jerusalém e vai festejar com os outros irmãos, com os outros discípulos. Vai festejar. Jesus ressuscitou. Ele está aqui conosco. Um grande beijo no seu coração. Fica com Deus e não permaneça na estrada de Emaús, mas volta para Jerusalém a festejar a ressurreição de Jesus.